Eu tenho um lado um pouco místico. Incrível que pareça, sempre aparece algo especial, assim. Apareceu uma piscina, tá, que há 14 anos atrás eu já havia visitado ela. Quando a gente tem um problema e a gente não dá importância para esse problema, ele se torna um problema maior ainda. Um problemão. E quando duas pessoas vão encarar um problema e elas estão dispostas a resolver um problema, ele já deixou de ser um problema e passou a ser uma solução. Às vezes a gente tem que passar a mão na cabeça, mas é muito mais. A gente está conversando, enxergou algum ponto, vamos conversar para melhorar, né? E a discussão vem. E é bom que venha e a gente vai crescer. É melhor ouvir uma verdade amarga do que uma mentira doce, né? É isso aí. Alguns dizem assim, né? A mentira tem perna curta, né? Uhum. Na verdade, eu olho que a verdade tem perna longa. Então vamos ficar pela verdade, que é muito melhor, né? Olá, pessoal. Eu sou o Juliano Betim e esta é a primeira temporada do podcast Pilares da Casa Design Serra, conexões que inspiram. E estamos aqui hoje na adega da casa. Adega essa que leva o nome de Sala do Vinho Brasileiro e foi assim batizada pelo Concevites, que é um dos nossos multiplicadores. E por falar em multiplicador, nós estamos aqui na mesa com dois representantes deles. O Léo da Agapool e o Marcos da Brasfix, que eu já vou apresentar eles para vocês. Leonardo Hanse é casado com a Priscila, é pai de Henrico e Benício. Natural de Bento Gonçalves, Leonardo é diretor técnico da Agapool Hidrodesign, empresa fundada em 2010, com expertise no desenvolvimento e construção de piscinas e áreas de lazer. E eu pensava que era só piscina, hein, Léo? Com foco em projetos personalizados, a Agapool oferece soluções completas, desde revestimentos em PVC até iluminação subaquática. Apaixonado por família, tênis e boas conversas, Leonardo acredita que onde tem amor, tem família. E onde tem diversão, tem piscina. É isso aí, Léo. Seja bem-vindo. É isso aí. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. É meu prazer estar na companhia de bons amigos aí. Tudo bem. Seja bem-vindo. E agora vamos à apresentação do Marcos, para nós começar nosso bate-papo. O Marcos Ler é casado com Apoema Nunes e pai de Carolina. Sócio proprietário da Brasfix Impermeabilizações, fundada em 2014. Ele lidera a empresa com foco na satisfação do cliente, responsabilidade ambiental e inovação em impermeabilização e isolamento térmico. Com 5 pilares que guiam a atuação, a Brasfix alia ética, técnica e compromisso com prazos para entregar serviços de excelência. Marcos é movido pela dedicação ao trabalho e pela busca por soluções eficazes e sustentáveis. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado pelo convite e estamos aí com essa nova experiência, essa nova casa acolhedora. Esperamos um entrosamento para que todos, né, consigam atingir os seus objetivos. Muito bem, dentro dessa experiência que a gente vai começar a bater esse papo, conversar um pouquinho, qual é a ideia aqui? Para nós entender os objetivos da nossa conversa. Esse aqui é o 5º episódio da série Conheça Multiplicadores da primeira temporada. Tá? Então, nosso intuito é apresentar para a comunidade, para os especificadores, para os demais empresários, quem são as empresas e, o mais importante, quem são as pessoas por trás dessas empresas que são os multiplicadores da casa. Então, pensando nisso, vamos resgatar lá quando foi conversado com vocês a primeira vez que vocês vieram para casa ou que teve aquela conversa de estamos com um projeto que estou viajando aqui, estou com um projeto de montar uma casa, fazer algo nesse sentido. Depois a gente já vai entrar no mérito aqui do que é a casa e tudo mais, mas relembrem aí como foi as primeiras conversas, que pensamentos vocês tiveram lá atrás. Léo, pode ser começar contigo. Pois então, eu já na casa já conheço a casa já há longa data desde que a primeira
o primeiro intuito dela foi transformar numa casa design, uma casa para fins comerciais, né? Então lá na época da Decorare ainda, estamos falando ainda nos anos 2020, quando estourou a pandemia, então isso marcou bastante. Então ali eu tive o primeiro encontro com a casa que hoje é o nosso... É a nossa casa. Hoje é a nossa casa, exatamente. Então eu já tive essa primeira experiência e aliado a isso, como eu conheço todos quem está no topo, né, da cadeia aí, tu, a Sil, o Vasques, o Geiba, enfim, já conhecia eles, já começou a nós termos esse primeiro encontro, né, desse primeiro papo sobre essa nova casa, essa nossa nova casa, no caso, Então né? ficou fácil para ti quando tu recebeu o pedido, a conversa, né? Tipo, te Sim. apresentando o projeto ainda, que isso estava só na nossa cabeça. Então, te apresentando, ficou fácil para ti fazer a correlação, porque tinha tido a amostra Sim. Decorare, então era fácil de ligar, embora a Casa Design não seja uma amostra, que a Sim. gente quis fugir disso, mas pegar também os pontos fortes que tem uma amostra de decoração, Claro. né? Então ficou fácil para te fazer essa conexão e dizer, ó, pô, peraí, deixa eu ver quem mais tá junto aí. Não, na verdade ninguém me convidou, me recrutaram para essa missão Tu aqui, veio né? pronto. Não, pronto, né? Com certeza. Para ajudar, principalmente, né? O principal intuito é ajudar os próximos, para que isso aqui possa evoluir, né, com toda a proporção que se almeja, né? Sim. Então, essa foi o primeiro encontro. O primeiro contato, agora propriamente dito, foi com o Renan, né? Me convidou, enfim, me mostrou o que estava sendo proposto a isso, né? E ele certamente sabia que a minha decisão era, sim, estar junto, né, nessa missão. Uma das coisas que a gente pensou muito, e a gente fazia muitas reuniões, logo que a gente pensou em vir para casa, né? Então a gente sempre, o primeiro pensamento era, nós estamos e somos como todos os outros multiplicadores. Então a gente em momento algum pensou assim, nós somos a governança, lideramos, tomamos a decisão. Não, é para todo mundo, vem para cá, tá, todo mundo é vertical, né? Todo mundo no mesmo nível, justamente para aquela questão que tu disse antes, para experiência, para fazer a nossa experiência com a casa ser muito boa, levar os nossos produtos para dentro e para mostrar para o cliente, para o especificador, trazer eles para cá, para eles também experienciar, né? Então, esse contato, e aí a gente pensava muito na questão, quem dos segmentos que a gente gostaria que estivesse junto conosco tem a mesma visão, tem o mesmo lifestyle, tem o mesmo propósito, entende? Está conectado conosco de alguma forma, sendo amigo ou não, quase todos os multiplicadores, de alguma forma tem uma relação aí. Acabam também sendo É. amigos, né? Sim. Marcos, e para ti, lembrando lá de trás, quando te fizeram o contato, ou tu veio na casa a primeira vez para ver o que eu tenho que fazer, o que é isso aí? Como é que foi? Para mim foi bem atípico esse convite que chegou até mim, né? Através de um cliente, né? Um cliente e amigo ao mesmo tempo, né? O Alexandre. Ele me pediu para mim fazer uma visita, né? Que ele tinha algo para me mostrar, que ele não me disse o que era, né? E a curiosidade A te levou até lá. curiosidade me trouxe aqui. Ele chegou e me apresentou a casa e me mostrou alguns trabalhos que a casa estaria precisando, no hall de entrada e algumas coisas a mais. Que a casa estava passando por uma reforma e eu achei, cara, muito bacana essa casa. E perguntei para ele qual que seria o fim, né, o propósito da reforma. E foi então que ele começou a me explicar o que realmente O propósito da casa. o propósito, a filosofia da casa, né? E o intuito da mesma estar, não é aglomerando pessoas, e sim fazendo com que a casa seja um propulsor de novas ideias, de compartilhamento de experiências, de várias profissões, né? Do conhecimento que cada um poderia agregar. E aí eu disse, com certeza eu aceito o convite com a Sim. maior dedicação e alegria, para que a gente possa como multiplicar, né? Sim. Então não somar, como tu já me falou, Juliano, é multiplicar. Então, como a gente multiplica, chega, né,
num Uhum. lugar que de maneira mais rápida do que somando 1 mais 2, né, então se você multiplica, você consegue. Foi agora, antes da casa estar pronta ali, que estava nas finalizações, o Marcos esteve na casa e a gente começou a conversar. Inclusive, tivemos uma outra ideia, aquela que a gente conversou, de fazer o lago e tal, Sim. puxar aquilo ali. Eu disse: "Marcos, ó, conversando com o Léo, surgiu essa possibilidade". E aí a gente começou a conversar e um dos pontos foi justamente esse. O que que é o multiplicador? Por que multiplicador? Na verdade, a vida é uma matemática, os negócios são matemática. Claro que a gente abre uma empresa, né, vai atender o cliente querendo, sim, atender da melhor forma possível a dor dele, conseguir entregar dentro daquilo que a gente tem de qualidade do melhor. Eu sempre digo que o nosso cliente não merece estar no concorrente. Só que isso vira uma outra chave, então tá, o que que eu estou entregando para ele não merecer ir para lá? Ou quem Sem dúvida. são as outras empresas, né, o que que eles estão fazendo de inovação, de novidade, enfim. Então quando conecta isso e linkando com a questão de a vida é uma matemática, os negócios são uma matemática, então, principalmente esse ponto aquele dia com o Marcos eu disse: "Marcos, imagina que eu sou o 7 e tu é 7, 7 mais 7 vai dar 14, né, agora se a gente multiplicar esforços, eventos, clientes, especificador, produtos, criar coisa nova, fazer coisas em colaboração, é 7 vezes 7. Então é o mesmo cálculo, é um cálculo e dá 49. Agora tu imagina colocando isso em 35, hoje a gente já tá em 35 multiplicadores na casa. E Juliana, me permite eu fazer um comentário de uma outra pessoa que tu gostaria que estivesse aqui, né, pelo Uhum, seu profissionalismo, né, uhum, pela sua dedicação com com o cliente, né. uhum. A gente fez uma ligação, ele também, como eu sou cliente dele, Sim, né, o nosso amigo, da Inotec, aham. a gente ficou muito feliz em poder chegar para ele e dizer assim: "Querido, a gente está te fazendo um convite, eu como cliente te faço o convite". Não é só Então quando então empresário tu para vê que o empresário, né. negócio já começou a multiplicar, né. É. Cara, e a gente antes mesmo, lá atrás, quando eu penso nisso e começo a lembrar de quando a gente estava ainda em obra e ainda estava pensando, tirando papel, no início eu estava morando em Santos ainda, né. Então quando eu vim pra cá, foi no final do ano e comecei ali em janeiro, cara, fevereiro já tinha multiplicador que já estava colhendo frutos. Só porque começou a ter mais conexão, começou a conhecer novas pessoas, a própria Farrapos, que é a parte da construção e revestimentos, que assina os banheiros ali. Então a Farrapos veio para a cidade, mas ali na área de antes entraram com tudo, a família Bobinotti. Então ela já começou a ter muito cliente lá, a gente conseguiu ir no evento deles, na inauguração da loja, e eles foram um dos que nos trouxeram. O Maurício, que trabalha com a parte de soluções, então tem vários casos aí, o próprio Renan, de amigos e clientes meu, de outros que estão indicando, o Fábio da Nolan, enfim, essa troca é muito mais do que simplesmente referenciar alguém que a gente já confia, acredita, que tem credibilidade, né. Então é que está junto conosco. Porque se a gente olhar para os pilares da casa, quais são os pilares da casa? São os 3 ali, que é conectar, inspirar e criar. Então, o primeiro ponto era nós conectarmos com pessoas, com empresas, né, com o mesmo propósito e vão para o mesmo caminho que nós. Depois era conseguir nos inspirar, inspirar os outros para conseguir inspirar quem está nos visitando, quem está vindo até a casa. E aí sim a gente começar a fazer toda a criação da casa, criar novos produtos, criar estratégias diferentes, começar a mostrar. Então, esse contexto e os pilares da casa passam por isso. Então, vocês foram procurados, primeiramente, porque vocês estavam dentro daquilo que a gente visualizava como propósito, como rumo, como lifestyle, como pessoas. Antes da empresa. Tem quantas empresas tem que fazer piscina ou Sim. impermeabilização, né? Então, de alguma forma ou outra, conectou por ali. Se o Ali te chamou, conversou contigo, foi porque ele viu o teu trabalho, viu como era e disse: "Opa, espera aí, o Marcos de alguma forma que conecta muito conosco, bora conversar". O Renan já sabia, conhecia o Léo, nós já conhecíamos também o Léo O do Bergamo jornal, também, conversou, fez né? sim, 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 eu Ali tinha me contigo foi meio esquecido, que mas uma é. conversa de todo mundo Sim, conversando, né? sim. Bom, tem até agora abrindo parênteses, um fato bem interessante do Bergamo que, na época da Decorare, ele estava fazendo uma piscina na casa dele, e aí nós executamos a piscina Decorare, ele veio aqui ver para tomar a decisão para fazer na casa dele. Ai, O aquela mesmo lá já sim, exatamente. Então, na verdade, Uma também coisa tem puxa a essa outra, né. sim, também
tem essa ligação de cliente, amigo, parceiro e tudo mais, né? E eu sou um grande parceiro do Leonardo. A gente não é concorrente, mas é um parceiro. As um empresas de vocês parceiro acabam mútuo. trabalhando junto, né? Sim, sim, Nós sim. somos aliados para o bem comum, né? O bem maior que é o cliente. Exatamente. Então, vamos aproveitar que já entramos nessa questão de falar das empresas aí, e agora vamos entender e conhecer um pouquinho mais das empresas de vocês. Vou começar por ti, Léo. Conta para nós a história da Agapu, como que saiu. Eu coloquei aqui, salientei que em 2010, mas 2010 acho que foi o CNPJ. Na realidade, assim, 2004, lá para trás que tu já trabalhava, sim, né? eu vou tentar resumir rapidamente que assim, no início dos anos 2000, né, eu ingressei na carreira de assumir meu posto de trabalhar com piscina. E aí sempre foi um mercado meio difícil naquele momento lá, enfim, foi tocando à frente. Trabalhei muitos anos com piscina de fibra e entendendo um pouco mais o mercado, eu fiz um trabalho cultural, uma mudança cultural nos meus clientes, que eu transferi o cliente do verão, cliente que só procurava piscina no verão, que aí era uma loucura, enfim, do pessoal querer as coisas em cima da hora, para aquele cliente fazer a compra e aquisição, programação no inverno, para ter a piscina no verão. Antecipadamente para utilizar bem ela no verão. Exatamente. Então eu comecei uma parte da minha carreira até migrar para Agapu nesse sentido, mudando um pouco culturalmente os meus clientes. Passado esse período, eu entendi um nicho de mercado que era uma piscina que o pessoal procurava muito por empresa especializada para piscina personalizada. O que significa personalizada? A piscina sob medida, a piscina, independente de como ela é feita, é uma piscina específica para um cliente específico. Então vamos supor, o cliente quer uma piscina que seja de 6x3, ele pode ter uma piscina de fibra convencional, mas ela pode ser personalizada, então ela pode ser pastilhada, ela pode ter a borda pastilhada, ela pode ter o piso diferenciado. Então a gente começou a migrar nesse sentido, para trabalhar especificamente para piscina personalizada. Frente a isso, vamos evoluindo, e aí nós entramos num patamar, tá, que nós nomeamos como soluções inteligentes para a piscina. Que aí já entra, a gente já entra, além da personalização, nós trazemos soluções inteligentes para a piscina, no que se refere a equipamentos que dão menos manutenção, a equipamentos que têm um melhor desempenho com baixo custo, e equipamentos que aumentam a vida útil no modo geral a piscina, com investimento relativamente adequado e frente a isso nós deixamos o cliente usando a piscina por muito mais tempo e se incomodando menos. Resumidamente é isso. Então, hoje nós atendemos a projetos de piscinas e áreas de lazer, porque temos uma demanda para clientes que querem, digamos, a chave na mão, né? Piscina e quiosque, enfim. Então temos essa demanda, assim como projetos, assessoria presencial e online, execução só de piscina, revestimentos em membranas de PVC, que depois nós entramos mais detalhe, enfim, montagem operacional, equipamentos e tudo mais. Então, a gente tem vários produtos para clientes, cada cliente tem um entendimento diferente de receber o nosso produto, digamos assim, né? E o teu contato, ele se dá, na maior parte, com o cliente final ou vem através de um profissional que é contratado por esse cliente? Então, isso é uma pergunta bem interessante, porque assim, eu já estive parando para pensar sobre isso, sobre campanhas de marketing e tudo mais, alavancar negócio. Hoje eu entendo que o trabalho que eu fiz ao longo de mais de 20 anos com piscina tem me dado resultados nesse sentido. Da onde vem meu cliente? Ele vem sim de profissionais da área, né, engenheiros, construtores, arquitetos, que no passado eu trabalhei em cima, conheci, fizemos parceria, atendi adequadamente. Hoje o meu suporte pós-venda, o meu suporte técnico é eu. Então, sei lá, qualquer cliente que tiver que ter contato pós-obra, ele vai ter comigo, porque eu conheço todo o equipamento dele, né, e sei como tratar esse cliente. Então, às vezes ele tá num nível, sei lá, tá com toda a família, esperando uma piscina linda, maravilhosa, naquele final de semana, já tá com a piscina há tempo, e ele não consegue deixar a água pronta,
E ele vai ligar pro Leonardo, o Leonardo vai atender, o Leonardo vai dar a solução e ponto. Eu não sou dono da verdade, não sei tudo, obviamente, mas eu vou tentar acalmar o cliente, vou tentar ajudar ele. Então tu vê que tá um pouco além do só trabalhar com piscina. Simplesmente o produto, ir lá e colocar o produto. Exatamente, a gente já tá tratando o cliente como um amigo, já tá eu tenho até experiência de dias de final de semana, minha esposa diz: "Bah, mas de novo?" Eu digo: "Mas não é, não adianta, é o meu diferencial, eu preciso atender o cliente, eu sou um médico das piscinas", digamos assim, eu tô ali Tenho que de estar atento, plantão, de tô de plantão. plantão, porque assim, eu entendo que é o momento que o cliente está usando a piscina, e principalmente a nossa região, que ela é sazonal, se eu não atender esse momento, final de semana seguinte já choveu, já deu tempo ruim, o cliente não vai usar, ele tá usando agora, ele quer essa atenção. É aquele momento, né? Isso, então voltando ao que tu tinha me perguntado, onde como a gente chega aos clientes, primeiro é indicação, né, um trabalho já feito um longo tempo de entregar o que a gente promete, né, a expectativa ela sempre é alcançada. Enfim, então e muitos amigos no Indicação, bastante indicação. exatamente, né. Então essa é mais ou menos uma história breve, né, da Entendi, entendi. E a tua área de abrangência, digamos, até onde que tu atua? Porque esses tempos nós estávamos na instalação da piscina aqui, tô pro lado de Passo Fundo, estava pro lado de Paraí, Nova é. Prata, alguma coisa assim. Tu vai pro litoral também, Grande Porto Alegre, aonde que é a tua área de atuação? Então, minha principal área de atuação é o estado do Rio Grande do Sul, tá? A gente vai porque assim, o tipo de piscina que a gente trabalha não é um tipo de piscina que você vende todos os dias, tá? Bem, Porque assim, requer uma atenção especial, é uma personalização. Então assim, quem se propõe a ter uma piscina personalizada é quem procura uma piscina não só para se banhar, para se refrescar, mas também para compor o jardim, para ter uma área de contemplação. Então assim, é algo um pouco maior do que simplesmente colocar um tanque de água, como eu já falei em outras oportunidades. Então assim, eu digo que a minha área de abrangência é o estado do Rio Grande do Sul, mas, também eu posso te dizer que, assim, como a gente tem vários produtos, pode ser para produtos específicos. Eu vou te dar um exemplo. exemplifica. No final de 2023, bem beirando dezembro, um cliente de Restinga Seca. Tinha uma piscina que ele tinha reformado, uma piscina que ele construiu fazia 4 ou 6 meses, e ela deu vazamento, uma piscina de pastilha. Obviamente não foi impermeabilizado pela Pelo Marcos. Brasfix. É, com certeza não. Aí, a solução que nós temos para esse tipo de caso é o revestimento em membrana de PVC. Então aí, é menos intervenção e um serviço rápido. Então, o cliente nos contatou, enfim, fomos lá, fizemos a visita e é Restinga Seca, é distante daqui, num período de alta temporada, final do ano. Então, assim, beleza, vamos lá. E aí fomos 3 ou 4 vezes para fazer alguns serviços preliminares, depois atendemos. Então, assim, é uma distância longa, é um produto específico para aquela situação. Assim como nós já construímos piscina, Charqueadas, Litoral, Passo Fundo, Erechim, fiz agência do Sicredi lá. Então, assim, a gente atende com uma demanda para cada cliente específico. Já fomos, até voltei de Santa Catarina há pouco, nós entregamos um condomínio residencial lá, que é na cidade de Cocal do Sul, fomos indicados inclusive pela SICA, para fazer esse revestimento em membrana de PVC. Já fizemos serviços em São Paulo, então, para cada produto existe uma demanda e existe a área de atuação. Olha que maravilha. Então, para conhecer um pouco mais dos produtos, do serviço, até mesmo fotografia, ver essa experiência toda que não é apenas a piscina, né? Deu para ter Exato. uma noção quando a gente começou lá atrás a mexer na casa. Hoje a piscina tá lá, o espaço todo, então ele é pensado também. O Léo e o Marcos, eles davam aquelas dicas e ó, e se a gente fizer assim, se a gente colocar dessa forma, se o deck vier para cá, a parte do deck fazer a cobertura, a água passa por baixo, iluminação, a Uhum. borda infinita. É. Então é muito mais do que simplesmente um produto. E se quiser, justamente você que está escutando ou vendo o nosso podcast, você pode pegar com a tela do celular, com o celular aí, pegar com a câmera, joga ali, faz a leitura desse QR Code que vai levar lá ou pro site do Léo, vamos ver para onde a gente vai mandar, pro site do Léo ou pro Instagram, algo nesse sentido. Entra em contato com ele, já fica sabendo como funciona a Agapool, né? E já entra em contato diretamente com o Léo aí.
O médico das piscinas. Podemos dizer isso? Vai Correto, pegar rapaz, esse sim. meme, vai pegar, é médicos da piscina. O médico da piscina. Pô, Que mais, Léo? Que tu tem assim, que tu lembre de alguma situação, algum cliente em específico, algo que tu fez em uma piscina muito inusitada, ou um lugar inusitado, tem Cara, alguma coisa? ao longo dos anos, aliás, todos os anos aparece algo diferente. Eu tenho um lado um pouco místico e incrível que pareça, sempre aparece algo especial, assim, tá. Esse ano que passou, e até nós entrando nesse ano 2025, apareceu uma piscina, tá, que há 14 anos atrás eu já havia visitado ela. E eu já tinha 14 anos. há 14 anos atrás, eu já tinha visitado ela para fazer uma reforma. Então é uma piscina dos anos 80. Aqui na Não, cidade? ela é na Cidade Feliz. Tá. E aí, há 14 anos atrás eu conheci o patriarca da família, ele queria fazer a reforma, e eu não me recordo por que não foi feita a reforma como eu havia proposto naquela época, tá. Por fim, ela passou esses 14 anos, eles fizeram 2 reformas nela, e sempre tendo o mesmo problema, que era um problema de infiltração na piscina, um problema de falta de desempenho no sistema de filtragem e tudo mais. E esse ano que passou, por intermédio de uma arquiteta de Farroupilha, ela, me indicou e eu voltei para essa casa. Toda vez que eu passava, vou para Gramado, passo por aí, vou para alguma cidade na região, passava, e essa casa, ela fica em cima do morro, eu passava e sempre lembrava dela. Cara, juro, em 14 anos eu passava, eu sempre lembrava dessa casa. Pois bem, veio esse contato, eu visitei quando a filha do dono, que aí o patriarca já havia falecido e tudo mais, quando ela me chamou, eu disse: "Eu sei qual casa que é". E Já conheço. na verdade eu imaginava que fosse, mas eu disse: "Eu sei qual que é", porque tinha que ser aquela. Pô, fui visitar aquela e aí eu disse: "Cara, eu estive aqui há 14 anos com o teu pai e, nossa, meu Deus, foi uma alegria". Foi como se eu fosse um membro da família. Porque assim, eles me receberam de uma forma, porque eu conheci o pai, eu já estive ali para tentar solucionar e tudo mais. Então, isso foi tão importante ou tão legal, assim, para mim, principalmente, porque, cara, a piscina ela estava lá já. Eles podiam ter chamado outra pessoa para resolver, talvez não ia resolver ou paliativamente podia resolver, mas não, me chamaram eu que estava 14 anos atrás e agora sim, definitivamente resolvido. Dei uma atualizada naquela piscina, assim, ó, criei áreas de spa, reduzi profundidade numa área para fazer prainha, uma cascata toda de inox nova. Aí a mãe, queria um espaço perto de uns degraus que ficava perto da área gourmet, porque ali eles ficavam para tomar chimarrão, então, cara, Olha foi só, bem legal, bem legal. belo espaço. Na medida do possível, a gente vai ter no nosso Instagram, então quem quiser acompanhar, fotos, e relatos dessa obra aí, né, dessa obra aí, que é muito importante, como eu te falei, alguma coisa nos atraiu lá para definitivamente solucionar o problema e principalmente fazer com que as pessoas da família, que é uma família bem unida, tanto é que as decisões estão viajando, eles fazem chamada de vídeo em 4, 5 na chamada para tomar Olha decisão. que maravilha. Sim, sempre todos decidem, não é a decisão de um ou de outro, sempre todos decidem. E aí, enfim, esse é um relato importante que eu acho que Marcou pra ti. mexeu muito esse ano final de 2024 para início de 2025 E também. olha a importância, de ter um bom trabalho, né, Sim, mas de saber também aguardar, que muitas vezes a gente planta aquela semente e a gente não tá vendo ela crescer. sim. Enquanto isso tava lá o patriarca, a família lá, né, passando sufoco, aquela terra não Aham, estava sendo adubada, estava vindo uma erva daninha, então sim. estava crescendo. Quando lembraram de ti, tu foi até lá e resolveu o problema Sim. deles. Chegando ao ponto que tu falou, né, de aguardar, eu acho que negócios são negócios, tá? Eu principalmente não levo pro coração e acho que ninguém deveria levar pro coração, porque negócios são negócios. Às vezes tu faz negócio com um amigo, às vezes o amigo faz negócio com outro e não faz contigo, mas negócios Sim. são negócios. E ali, realmente, a espera, ela veio. E toda vez, lembrando que eu passava, eu disse: "Uma hora ou outra eu vou voltar ali". Parece soar engraçado tá falando porque mas não, é verdade, eu tenho, como eu falei, eu tenho um pouco disso dessa,
dessa misticidade, né, de poder acreditar que as coisas elas vêm na hora certa, de que a nossa energia ela propaga muito, Com certeza. passando lá e lembrando sempre, trouxe ela de volta para mim essa realização aí. Aquilo que a gente emana, retorna, né? Sem dúvida. Então, por isso que a gente... E por isso que você certamente está aqui junto conosco como multiplicadora, porque a gente sentiu isso também em ti. Né? Porque a gente tem esse mesmo propósito, essa mesma ideia, essa mesma visão, essa mesma Sim. filosofia, digamos assim, dentro do jornal. O Renan também dentro da Moderna, o Alexandre dentro da AMA. E quase dizer, todos os multiplicadores que eu tive uma conversa nesse nível, indo para esse lado, eles também acreditam muito em poder fazer e poder colocar energia, o positivo, de acreditar no que... Bom, a casa em si nos diz isso, né? Exatamente. Porque se eu for pensar, a primeira vez que eu pensei em fazer algo parecido foi lá em 2010, 2009, 2010. Mas era uma ideia de fazer uma loja no formato de mostra permanente, porém permanente. Uhum. Então a gente teve algumas mudanças e por isso que é importante juntar várias formas de pensar, várias cabeças ali, né? Porque, uma loja, propriamente dito, é bom? Vai ter uma extensão da Agapo aqui dentro, uma extensão do Marcos, pode ter um funcionário aqui, enfim, sim, né? Mas é muito melhor a experiência da casa, que a gente abriu ela realmente para a pessoa vir para cá, ficar aqui no café. Algo mais orgânico, né? Mais orgânico, mais fácil, sem muita burocracia, Sim. sem vir para cá justamente aqui não se vende nada. Exatamente. A experiência que tu tá vendo o produto, aí sim faz lembrar que nem o próprio Alexandre. Sim. Pô, deixa eu ir ver como que é o trabalho do Léo. Exatamente. E aí viu isso, pô, peraí que eu vou fazer a minha piscina com ele. Entende? Então, se a gente for pensar em datas, é isso. Uma criança aí não leva quantos meses para nascer, né? Sim, Então é saber exatamente. aguardar, cuidar, alimentar bem e continuar trabalhando no Sem sério sempre, né? Então, Marcos agora. Vamos para a história aí da Brasfix. Qual que é a história da Brasfix? Como que a Brasfix veio para o mercado? Por que que ela veio para o mercado? Que é muito importante, né? O Léo já trouxe vários porquês aí para nós. A história é longa. É. Eu vou tentar ser bem breve, tá? Contar Mas não tanto, porque a Não gente quer tanto. saber ter um A minha história ela é bem atípica, assim, no sentido de despertar para o empreendedorismo. Eu sou nascido numa cidade do interior, De onde que tu é natural de Nonoai, perto de Chapecó, órfão de mãe, e o pai eu perdi com 14 anos de idade. Quando eu terminei o ensino médio, eu recebi um convite para entrar no seminário. Aí entrei no seminário em 2004, aí fiquei esse tempo aí de 7 anos no seminário, e o que me levou um pouco mais longe, até São Paulo, foi o próprio seminário, num momento que a gente fica em São Paulo 1 ano para discernimento da vocação, se tu vai realmente ser padre ou não. Eu já tinha concluído a filosofia em Porto Alegre, então eu fiquei 3 anos em Passo Fundo estudando, né? Aí fiquei mais 3 anos em Porto Alegre, na PUC, fazendo a faculdade de filosofia. Entrei em sala de aula, como eu fiz licenciatura, eu dei aula para o EJA, ensino médio, e aí eu estava nessa descoberta, tá? E agora eu vou seguir como professor? Será que eu vou ser padre? Aí eu fui até São Paulo fazer esse experimento, né? Esse ano que a gente chama de ano sabático, assim, um ano de tirar essa prova real, né? E aí eu fui me descobrindo que não tinha muita certeza que quando eu retornaria para a filosofia, não sei se eu para teologia, não sei se eu seria padre. Até o futuro estava incerto pelas minhas indecisões. Aí tu ficou esse tempo lá, retornou. Aí eu fiquei 1 ano em São Paulo. Aí, como no seminário a gente só estuda, joga futebol e toma banho de piscina, que é o ano digamos assim, do padre liberar você para tu se descobrir. Se tu quer casar, ou se tu quer ser padre, ou se tu quer perambular pelo mundo. Aí o padre chegou para mim assim, final do ano, e falou assim: e aí, Marcos, tu vai para teologia e tu vai ser padre, né? Eu falei: olha, padre, não sei.
eu vou fazer o primeiro ano de teologia. Se eu gostar, eu Permaneço. permaneço. Mas não te dou certeza de nada. Mas aconteceu uma coisa muito inusitada, que os meninos que estavam no seminário, nós estávamos em 23, lá em São Paulo, na cidade de Tietê, tinha amigos, né, a gente fez amizade com o pessoal que vinha, eu era o único do Sul, aí tinha de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, enfim, eram 2 de cada estado, 1, 2, 3, juntou 23. E nós não tínhamos um time de futebol para, tipo, era 14, 7, futebol 7. Aí foi o que aconteceu, que eu fiz amizade com um menino que vinha de fora jogar futebol com nós, que morava no bairro, que frequentava a igreja, né, igreja católica, e o pai dele tinha uma construtora. E um dia, né, nós convidamos ele para jogar bola num sábado e ele não pôde, porque ele tinha uma atividade na construtora. E eu disse para ele, cara, eu posso te ajudar lá, né, te dar uma força, pra nós vir mais cedo pra jogar futebol, E que à tarde. idade tu tinha aí? Cara, eu já tinha 18 anos, Tá. quase 19. E eu cheguei lá na obra, ele carregando umas coisas lá de hidráulica, e aí eu cheguei no terraço, vi aquele cara aplicando um negócio preto lá, com maçarico, e daí perguntei pra ele assim, O que tá tá fazendo? fazendo aí com esse troço aí? Ah, isso aí é pra impermeabilizar. E eu, tá, beleza, mas é louco isso aí, né? É, esquenta, né? O troço tá fervendo lá, né? Um sol caldeirão, escaldante, né? Ele e o caldeirão. Eu disse, bah, mas tem isso, né, cara? São Paulo, né? Um troço, a evolução ali é 1.000.000, né? Aham. Aí tá, aquilo ficou na minha cabeça, né? Aí retornei, jogamos futebol, terminou o ano, vim pra sair de São Paulo, vim pra Porto Alegre. Aí segui em Porto Alegre no primeiro ano de teologia, e aí disse pro padre, ó, eu tô indo embora, não quero mais. E aí eu me perguntei, e agora? O que eu vou fazer da vida? Aí recebi um convite do meu irmão, que morava em Farroupilha, olha, vem pra cá que aqui tem mais oportunidade. Eu já com uma faculdade e um pouco, né? Uma faculdade e um ano, Uhum. né? E foi que meu irmão, E ele trabalhava com o quê? o meu irmão trabalhava, né, com motorista de caminhão. Aham. Aí ele disse, ó, tem uma oportunidade de motorista de caminhão. Aí tirei a carteira de caminhão. E onde é que conecta com a Pois impermeabilização é. aqui? E aí tá, né? Dirigindo lá o caminhão por 1 ano e meio. Aí um dia surgiu uma infiltração numa laje de um banheiro, que ele tinha feito um banheiro externo com a laje em cima, Na casa de vocês? na casa onde que meu irmão me acolheu. Aí foi que eu fui numa loja de material de construção e disse, o que tu tem aí pra gente passar? Daí ele falou, cara, tem isso aí. Aí fui lá, passei, o troço não resolveu, voltei lá e perguntei, cara, esse troço não funcionou, mas tu fez certo? Me instrui aí. Isso era em Farroupilha. Isso foi Farroupilha, Tu me não foi instrui. na Farrapos. Se tu tivesse na da Farrapos, tu... Teria. Aí o cara me instruiu lá, eu fui lá, passei mais 2, 3, deu certo. Ele, se não resolver, vem aqui que eu tenho outra coisa aqui. Eu disse, tá, mas tu não era pra me vender a coisa já fosse Já definitiva? o final, né? Tu tá querendo me vender mais coisa aí, né? Tá, mas beleza. Aí, num passar do tempo, um vizinho me perguntou, parou de filtrar lá? Tá, parou. Tem uma laje de um cemitério para fazer, da capelinha do cemitério lá, que nós Sei lá, fizemos um passar essas 3 jazigo, demão lá. faz lá para nós. Aí, beleza, eu disse, não, faço. Fui lá na Quero lá. Daí, de repente, o cara falou, olha, eu não vou te vender esse aqui, eu vou me incomodar, vou vender esse outro para ti. Tá, mas como é que é? Mas aí esse aqui tem um maçarico e tal, daí Tu lembrou lá. daí eu Já disse, começou mas a evoluir. aí conectou lá atrás. Começou a evoluir. ó. Começou a evoluir, né? Aí fui lá com, né, Teve que comprar ferramenta tive que já. comprar um maçarico, Maçarico, peguei o bujão de gás do meu irmão. E aí tá, né, cara? E eu me envolvi com aquele negócio ali, né? E gostei, me queimei os dedos, do certeza pé que sim. principalmente. E fui indo. Aí, e aquilo passou-se um vizinho falar pro outro, né? O Marcos faz. Quando eu vi, realmente eu estava trabalhando semana toda na boleia do caminhão, e no sábado e domingo Final de estava semana indo impermeabilizado. fazendo reparo, como é que amador nas casas, É. aprendendo, né, que na verdade eu não tinha. Obra após obra e aprendendo Isso. e evoluindo. E aí eu pensei o seguinte, achei meu nicho de mercado. Comecei a gostar, Olha. né, comecei a gostar. Foi que
eu descobri a nova profissão na minha vida, né, através da dificuldade, da superação e de ir atrás e do querer. E foi aí que foi acontecendo essa evolução, que eu fiz um cartãozinho para mim, um pacote de cartãozinho, né, que hoje a Aham. gente nem Cartão de faz mais. visita hoje nem tem, né? Fazia Aí eu o ia 100, fazer a né? Com bloquinho. eu ia fazer a entrega na cidade de Bento Gonçalves, que eu era de Farroupilha. Eu tinha a praça de Bento Gonçalves fazer entrega Vinha com o caminhão. pela uma transportadora. Aham. E eu chegava nas obras, no lugar, entregar fio, e começava a largar meu cartão. E começou a acumular o negócio. E eu já não conseguia mais fazer no final de semana. E aí foi que eu entreguei numa construtora, que o cara foi muito solidário comigo e me contratou para me fazer o primeiro prédio. E aí eu disse pro meu irmão: olha, tu vai ter que me ajudar. E o meu irmão falou: como? Se nós trabalhamos de segunda a sexta, vamos no sábado e no domingo. Aí fomos, fizemos a primeira etapa. A segunda etapa foi que o meu irmão disse assim: olha, tu vai ter que abandonar teu emprego. E eu não queria sair, porque eu não achava que aquilo ia dar certo. Ainda não tinha enxergado que dava. Não tinha enxergado. Então, Ó, se tu quiser, e tu também, Léo, vocês quiserem citar as empresas, que nem o nome da arquiteta, o nome da construtora, a construtora Pode- que me pode acolheu citar, foi pode citar, a devem. construtora que me acolheu foi a Engepass, Engepass. do nosso querido Eduardo, do seu Hum. Sérgio, Isso aí, ó. do seu Jovir. E hoje, inclusive, a gente está fazendo um mega empreendimento deles de alto padrão. Então, teu primeiro O prédio meu primeiro foi com prédio ele. foi com eles. E eu agradeço muito a oportunidade, né? Que ele acreditou em mim. Muito bem. E aí depois veio as outras construtoras, né? De grande nome, Uhum. como a Nimbus, como a Gasperim, como muitas outras, né? A gente trabalha. Mas para resumir a ópera, eu agradeço muito a Alfa, o seu Sérgio e a Estela, que me deram um empurrão. Marcos, ele não tá te demitindo, mas eu vejo que Que era dos caminhões. eu vejo que tu tem potencial e a gente vai te dar um empurrão. Se tu não der certo, tu tem a Tu tua já- vaga aqui. Tu já escutou aquela empurrar a vaquinha do penhasco lá? Foi mais ou menos isso que Foi eles mais ou fizeram menos isso aí. contigo, né? Aí ele me deu esse empurrão e me deixou a porta aberta. E aí eu fui e consegui, né, prosperar. E qual a filosofia hoje da Brasfix? Atender com excelência, atender com mais agilidade possível, né, tanto pós-obra quanto o cronograma da obra. E hoje a gente é muito feliz porque nós conseguimos entregar, né, sem muito estar engessado, né, ser dinâmico, ser flexível e dinâmico ao mesmo tempo, Uhum. de acordo com a necessidade e de acordo com, né, a dificuldade, os problemas que acontecem. A obra ela é dinâmica, né? E se você está engessado com um cronograma muito sem muita mobilidade, você Sim. acaba atrasando as demais, porque às vezes acontece um desastre lá na obra, tu tem que ir correndo para lá, né? Certo. Pegando esse gancho aí, Uhum. eu acho que esse tipo o nosso serviço, ele é muito mais conduzido por uma boa conversa, né, por um bom relacionamento, no sentido de entregar o que tu promete, obviamente, mas também passar a tranquilidade e a transparência do que está acontecendo dia a dia pro teu Pro cliente. cliente. Por exemplo, que nem tu falou, de um desastre. Imprevistos acontecem, isso é todo dia imprevisto. É o que eu vou realizar com ele, né? Então o que acontece? Como- Se o teu cliente lá já está tranquilo, não vai ser um problema tu chegar para ele e dizer assim, ó, cara, eu preciso de mais um dia, 2 para poder fazer. Então eu acho que é assim que nós conduzimos os nossos negócios e é assim que a gente tem êxito, né? Não só no relacionamento, mas sim na entrega do produto final, né? Exatamente. Nessa tranquilidade, fazer as coisas mais tranquilos. É isso aí. Dessa parte de problemas, o que eu trago muito? E aqui na casa, quando a gente estava lá na parte da construção dela, foi, digamos assim, a primeira obra dentro dela 100%, porque a gente entrou, o Renan veio com o escritório logo no início, Sim. eu ali 3 meses depois a gente já trouxe o Jornal Design Sim, pra você vieram cá, acampado aqui, né? e a gente só tinha a nossa sala, né, fechada, ela toda feita ali pela a Adriana Pessim que fez o projeto, então a gente conseguia, se trancava ali para fazer, só que a obra rodando, então a gente viu muita coisa acontecendo. E aí eu também notei que, independente do tamanho do problema, tu traz essa questão, né, do Marcos ali, independente do tamanho do problema, ele só mostra o quanto nós somos pequenos
ou não perante a ele. Sem dúvida. Porque se ele estourou o pneu do carro, teve um furo que começou um vazamento, e eu não sei o que fazer, e eu estresso os outros, e enfim, eu não sei lidar com aquilo, só tá mostrando o quão pequeno eu sou. Porque se eu tiver calma, conseguir conversar, chamar quem deve fazer, fechar a água, enfim, organizar a coisa, mostra, opa, peraí, aqui já tá... Isso tudo é aprendizado. Imagina o Marcos que começou lá, fazendo a laje lá no cemitério, né? Então O morto não ia reclamar. É verdade. né? Mas assim, foi primeiro a laje do banheiro ali, Laje né? do banheiro. Em casa, o cemitério, pra ir pra um edifício. Então, É, quanto tempo tem aí? a gente teve uma experiência assim de muito aprendizado, né? Depois eu busquei uma pós-graduação na minha área, Uhum. né? E a indústria me chamou muito cedo, precocemente, para atuar com a parte de revestimento de piso, uretano, né? Epóxi, até o Léo gosta muito quando eu participo das obras do Léo com o meu sistema de impermeabilização como garantia mais, Isso né? aí. Como proteger e a gente de se resguardar de problemas futuros. Por exemplo, impermeabilizar uma piscina de maneira dupla, É. né? Isso aí. Olha só. Uma experiência, nós tivemos bastante êxito, ou várias, entre elas, uma que me veio à mente agora, uma cobertura em Porto Alegre, no Petrópolis. Nós fomos contratados para reformar uma piscina e ela era em cima do quarto do casal. Então, assim, nós não podia correr risco nenhum de infiltração. Isso, entre essa, tem outras, né? Mas essa, em cima do quarto do casal, o que que a gente faz? A gente impermeabiliza a piscina existente, criando uma drenagem, e depois entramos com revestimento e membrana de PVC por cima. A membrana de PVC, ela é impermeável e ela é estanque. Porém, eu não posso correr o risco daqui a pouco uma interferência de água externa, correr por trás do meu revestimento e acabar infiltrando. E é onde entra essa sob proteção, que acaba evitando essa incidência, Sim. né, de uma possível infiltração aí. Olha que interessante. Então a gente já consegue casar, além de outros produtos, esse produto específico, né, com... E falando de produto, o que vocês trazem, assim, falando da questão de inovação ou novidade no mercado? Dentro da Agapool e também dentro da Brasfix. O que vocês notam, assim, lá de trás, quando eu comecei, como que tá agora, ou o que vocês notaram ali, depois nos últimos 2 anos, ou Sim. algo que vocês veem que tá vindo para ficar, algo nesse sentido. Falando em inovação e tecnologia. É que eu e o Léo, a gente é muito atrelados. Atrelados eu chamo de conexão, de Uhum. conectados através da nosso profissionalismo. Eu costumo dizer que eu preciso do Léo e o Léo precisa de mim, né? A Agapool precisa da Brasfix e a Brasfix precisa da Agapool. Aonde isso acontece? Na dupla impermeabilização, de nós ter um respaldo maior de garantia, né? Onde que entra a minha impermeabilização e entra a proteção através do revestimento, que é a manta A membrana de PVC membrana de armadilha. PVC, né? Uhum. E também quando o Léo entra com a parte do funcionalismo da piscina, que é toda a parte de equipamento, né, Léo? Sim, isso aí. E a parte de operacional. projeto. Então, o Léo faz o projeto, faz toda a parte funcionamental do negócio, Sim, né? Da isso aí. piscina. E eu entro com a impermeabilização e um revestimento que o cliente desejar. O Exatamente. revestimento da Portinari, da Sim, pedra Ijal, pedra Ijal, né? seja lá a pedra que for. Uhum. Então, o que acontece? O Léo tem que confiar em mim, porque eu e o Léo, se dá qualquer zebra de vazamento ou qualquer coisa do gênero, Nós tem nós que dois intervir seremos junto, acionados, né? Nós Exatamente. dois temos responsabilidades compartilhadas, Olha que né? interessante. Então, o cliente precisa ter esse, né? Exatamente. Em relação à evolução ou o que Uhum. tem de novidade, eu acho que assim, eu não tenho certeza. O meu mercado de piscina, ele evoluiu não na velocidade do mercado, né, propriamente dito, mas ele já tem tecnologias que vão ao encontro das tecnologias de inteligência artificial e tudo mais, né? Como, por exemplo, acionamentos via Alexa,
em tudo mais. Mas não tem muito o que se inventar também, né? Uhum. Obviamente que em termos de resultado, temos revestimentos que já remetem a piscinas mais um home beach, assim, piscinas que imitam praia, né, então isso tá entrando muito em Aqui alta na também. casa, qual o produto que tu colocou? Aqui na casa, nós temos um revestimento que é chamado de membrana de PVC armado, ou manta armada, ou tela armada, tem várias nomenclaturas. Uhum. Consiste em uma manta de PVC flexível, que tem uma resistência, uma proteção mecânica no meio dela, que impermeabiliza e já dá o acabamento na piscina. Essa solução, ela já foi entregue quando era Decorare, Decorare. isso aí, que na época essa piscina ela foi construída, sim, na década de 80, umas pastilhas portuguesas pequenininhas, eu até Uhum. tenho fotos, estava tudo caindo, então foi removido, enfim, a proteção mecânica da impermeabilização da época estava esfarelando também, então a Imagino. solução, sem aquela intervenção de quebra tudo e faz de novo, era a membrana de PVC. Aí impermeabilizamos, durou de 2020 até agora Até agora. 2024, exato, e agora em 2025 E já na essa verdade renovação, né. na verdade a gente teve que tiramos aquela, porque se Sim. fosse ver dava pra continuar Não, vai utilizando aquela lá. continuar, é que nosso intuito foi mudar algumas situações, por exemplo, aumentar uma circulação de lounge e até dar uma renovada no que tem de novidade em termos de estampa, né, Mas eu ia porque te dizer, a é. questão da impressão ali nela. Então o que acontece? A membrana de PVC, do qual eu falei que ela impermeabiliza e também já dá o acabamento, ela tem diversos padrões de estampa, né, desde padrões marmorizados, estampas pastilhadas, enfim, que acaba remetendo, entregando o que o cliente deseja. Então hoje, só entrando nesse mérito, Uhum. nós não vendemos a piscina pelo tipo da estampa, nós vendemos a piscina pelo que o cliente deseja. Me dá uma referência de como tu quer a tua piscina, eu vou te dizer qual a estampa que tu vai botar para ter esse resultado. Então também a gente vai ao encontro daquela personalização, de todo aquele Contexto da trabalho. obra, tudo que vai ter o entorno. Exatamente. Mas a gente vai diretamente ao que o cliente está esperando, não o que acha que vai ser. Eu vou botar uma pastilha verde porque a piscina vai ficar verde. Às vezes não é a pastilha verde que vai deixar a piscina verde. Eu tenho um exemplo que era a própria piscina da Decorare. Ela era uma cor areia, né, e a piscina ficava um leve verdinho, assim, tipo água Uhum. do Caribe. Isso, Isso. nossa, bati o olho, não, mas não pode ser. E chegava perto, pô, o revestimento é bege, é cor areia, sabe? Então, isso Uma aí. outra coisa que me chamou a atenção nessa em específico da casa, foi a questão da não sei se tu chama de casa de máquina, onde ficam os motores, enfim. Uhum. Quando a gente teve lá as primeiras conversas, ela lá embaixo, abaixo da piscina, Sim. descia assim, ela lá embaixo, escondidinha, assim, né, por causa do barulho, porque que tava na parte Exato. suja, sei lá, né. É. Aí o Léo disse: "Não, não, não vou ocupar isso aqui", tanto que a gente construiu 2 banheiros lá, um feminino e um Sim. masculino, nesse espaço todo, e ele subiu, quem vai vir na casa, quem tá vindo na casa, tá vendo ali, os motores estão ali a postos pra todo mundo ver, Exatamente, né, exatamente. e silencioso. Fala um pouquinho da questão do motor, É, essa da é bomba ali. talvez a maior evolução que teve no sistema de filtragem, né, que é o coração da piscina, que sem isso a piscina seria suja, seria água estragada. Então o sistema de filtragem, a casa de máquinas é o coração da piscina. Então nós sim, desocupamos aquele espaço importante Sim. para aquela área comum, para evidenciar essa solução do lado de um lounge externo ali. Então é um equipamento autoescorvante, nós chamamos quando a bomba trabalha acima do nível da água, então ela consegue fazer essa operação. E o legal, na área externa a gente tem a pitangueira, vai ter Tá do uma lado do convivência, café e do Nature ali, do exato, barista e do Nature. vai ter tem uma convivência social que requer não requer uma coisa com barulho, né, então e a bomba, ela é a bomba mais silenciosa no mundo. E além disso, ela vai ficar exposta ao tempo.
Então vai ter chuva, vai ter Isso sol. aí. E isso mostra o quanto ela é uma bomba durável. E Qualidade, debaixo, né, do produto. exatamente. Então a Silent, que é hoje nosso principal parceiro, né? Nós somos gratíssimos em ter eles como parceiro, entra muito forte nas nossas soluções inteligentes. Hoje o índice de manutenção numa motobomba ou da casa de máquinas, ela caiu, cara, tem lá 3%, 5%. Olha só. No passado, chegava outubro, novembro, começava a dar frio na barriga porque era bomba estragada, queimada, selo mecânico vazando, era o tedéu. Hoje, nossa a liberdade disso nos dá tranquilidade de poder garantir Aí, eficiência e então, vida longa. tanto para o cliente essa tranquilidade, né? Para Sim. vocês, porque daí consegue atender até mesmo mais clientes, porque Uhum. não tem o retrabalho, não tem assistência, não tem que ficar indo lá, consigo atender mais gente. Então, Exato. para mim, o ponto principal foi essa questão da bomba, Sim. né? Dela estar exposta ali, tá ali do ladinho. Então a gente muitas vezes tá ali sentado, tá no café, tá comendo alguma coisa, e ela tá lá funcionando e parece que nem está. Nem está, Né? exatamente. Então, é essa questão, a borda, né? Inclinado isso aí. Inclinada, que dá essa sensação de borda infinita. Até a amplitude da piscina, né? Parece que ela é maior do que ela realmente é. Então, assim, é fantástico. Então, eu convido quem não veio ainda na casa, tá de portas abertas aí para vocês. Podem vir para casa, conhecer o espaço lá onde tem a piscina, toda essa parte externa ali na varanda, aproveitar tomar um café, tomar um drink, um bom vinho, passa aqui na adega, escolhe o vinho, ou o pessoal lá do barista do Nature já vai estar lá para colocar para vocês. Senta lá, curte, vem aqui no final de tarde, fica até de noite aí. E quem for se banhar na piscina, Pode? Pode. Só fazer exame médico. Não me fala, é o exame médico, então vamos pelo exame médico. Não, nós temos uma novidade bem eminente que foi apresentada na Expo Lazer do ano passado, que a Silent está trazendo, que são os geradores de cloro à base de sal. É uma autonomia na parte de tratamento. Então nós vamos usar o sal como o maior combustível, ou ele para gerar o cloro num percentual necessário, sem estar acima do nível ideal ou muito abaixo, né? Isso é bom para a saúde. Tecnologia, né? Exatamente. Então a gente tem, e com conectividade via smartphone. Então, para te ter o controle, saber se tem que repor o sal. Então é bem legal. E além disso, essa questão do sal, eu digo que ele é bem sustentável, porque uma vez que tu inseriu o sal para gerar o cloro na piscina, ele vai se manter por longo tempo, porque ele é renovável, né? Então passou água salobra pelo gerador, vai gerar o cloro na medida certa e vai voltar essa água salgada para a piscina, né? Fazendo um novo ciclo, né? É bem interessante também isso que a gente está apresentando aqui na nossa casa. Então, fica o convite para conhecer e também entrar nas redes sociais das empresas dos guris para conhecer e saber tudo sobre o produto deles. O que vocês... Vamos inverter, tá? Que normalmente eu digo assim, tá, toda a tua história, né? A tua trajetória de vida ali que trouxe até a Brasfix e assim como a do Léo. Eu pergunto o que isso fala de você. Mas vamos inverter isso. Léo, tu conhecia toda a história do Marcos, embora eu sei que vocês se conhecem, né? Mas tu conhecia toda essa história dele, ou tinha algum ponto, e tu escutando, ou relembrando, ou conhecendo agora a história, o que isso retrata do Marcos? O que tu visualiza dele? Então, nós obviamente, já conversamos muito, né? Inclusive por assuntos pessoais, enfim, né? Da Carolzinha quando nasceu. Quase amigo dele. Eu lembro como hoje me ligou me contando que ele estava grávida. E com a felicidade, né? E eu acho que quando um parceiro tá feliz, cara, eu fico muito mais feliz, né? Então, assim, da história do Marcos, eu já tive a oportunidade de conhecer, talvez. A gente já brigou. Relembrando. Como bons amigos, claro. Também tem. Relembrando, me faz lembrar também o quanto inspirador o quanto legal ter o Marcos como amigo, né? E essa garra, a determinação e o alcançar
batalhar para alcançar o objetivo, né? Isso aí o Marcos também, ele é um motociclista, né? Cara de enduro e tal. Então ele mostra muito forte também nessa parte do hobby e tal dele, né? Então a inspiração ela vai muito através da garra, da determinação e do empenho em alcançar o objetivo. E ele mostra isso no esporte também, né? Também, quem acompanha o Marcos nas redes sociais, na parte particular, vai poder acompanhar isso aí, ó. O Marcos nas pistas também, O né? Marcos, essa garra inspirativa. Essa garra inspirativa, E agora, né? Marcos, olhando... Vai lá. Eu herdei do Léo a inspiração de ser pai, pode Olha ter aí. certeza. Eu lacrimejo porque o Léo, ele é muito amante dos filhos, da esposa, e muito do trabalho do Léo. E quando eu conheci o Léo, eu meio que tinha uma barreira entre eu e o Léo. E aí depois, com a simplicidade, a gente conseguiu se aproximar e se tornar amigos. A gente já teve momentos de briga, tá? De ficar muito pé da vida um com o outro, Uhum. né? Mas o que eu percebo no Léo são palavras que são quase que a gente tem que favoritar elas, né? Ele me disse um dia que quando a gente tem um problema e a gente não dá importância para esse problema, ele se torna um problema maior ainda, Um problemão. problemão. E quando duas pessoas, né, vão encarar um problema e elas estão dispostas a resolver um problema, ele já deixou de ser um problema e passou a ser uma solução. Então isso eu admiro muito no Léo, nessa capacidade de resiliência, nessa capacidade de determinação para resolver um problema e atender com agilidade e com muita, assim, não deixar para ontem, para amanhã, vamos dizer assim, resolver para ontem. Então, o Léo, além de ser uma pessoa muito honesta, uma pessoa muito amiga, determinada e uma pessoa comprometida, faz com que eu me inspire muito nele, né? E todo esse paizão queridão que ele se amolece e ele se derrete pela família dele, pelos filhos. E isso passa, essa motivação dele em casa, familiar, para o trabalho. Então, por isso, a mesma atenção que ele dá para a família dele, ele quer dar para os clientes. E ele corre atrás, ele é incansável, né, para correr atrás, né, dos seus trabalhos, da entrega que ele... E ele é um cara muito inovador. Se der 2 pedacinhos de ferro, ele vai fazer alguma coisa. Um MacGyver na vida real. Então o Léo, para mim, é uma inspiração. É um cara que me inspira. No lado profissional, pessoal e assim, muito a família. Então, Muito obrigado. Olha só como vocês dois acabam trazendo, porque as histórias, né, e vocês se conhecem, né, além do... E essa questão que tu traz, já teve discussão, Já normal, teve, entendeu? normal, É normal sim. porque... já teve, eu aquele- odeio aquele cara, não quero mais falar com ele. Também não, né? Não Quem, exagera. quem importa realmente com a tua empresa, contigo, com o cliente, não é aquele cara que vai passar a mão na cabeça. Não. Porque seria muito fácil, não falo mais aqui, vou procurar outro parceiro, vou achar outro. Então, não, de alguma forma se importa. Então, é que nem na criação dos filhos. Vocês Sim. têm, eu tenho a minha, tá aqui de Movie Maker aqui, mas é justamente isso. Às vezes a gente tem que passar a mão na cabeça, mas é muito mais... A gente está conversando, enxergou algum ponto, vamos conversar para melhorar, né? E a discussão vem. E é bom que venha e a gente vai crescer. É melhor ouvir uma verdade amarga do que uma mentira doce, né? É isso aí. Então, alguns dizem assim, né? A mentira tem perna curta, né? Uhum. Na verdade, eu olho que a verdade tem perna longa. Então vamos ficar pela verdade, que é muito melhor, né? É duro às vezes escutar, sim, mas aí depende dos dois lados, quem tá comunicando e quem tá recebendo, né? Então, a verdade sim tem perna longa. E essa questão que vocês trazem. E aí, lá no início tu falou a questão do não leva pro coração, né? Sim. E eu falo bastante, a gente conversa muito, Sil, com a Ju, enfim, com os clientes. Não leva pro CPF, leva pro CNPJ. É isso aí, né? é isso aí. Porque muitas vezes a gente tá conversando e vendo alguma coisa e pensando no bem da empresa, pensando no bem do cliente, então é pro CNPJ, não é pessoal, né? E quando vocês trazem essa questão e conectam com
a questão de a vida pessoal, o amor pela família, os filhos, o relacionamento, toda essa questão, o esporte, a inspiração, O tudo meu que esporte, ele é vem, competitivo, né? competição. É. Então tu vê que conecta o que eu tenho no CPF, né, com o CNPJ. E aí a gente entende sim que a gente é um único e não faz diferença. Então, muitas vezes o reflexo que eu sou em casa, eu sou lá na empresa. É brigando com meu funcionário, se eu sou um mau marido, um mau pai, enfim, né? Eu reflito isso lá. Agora, se eu sou amoroso, se eu presto atenção na minha família, se eu cuido da minha família, consequentemente eu vou fazer isso com a empresa, com o meu funcionário, isso vai reverter lá para o meu Sem meu dúvida. cliente, o Marcos, a É. mesma coisa, essa garra, essa vontade de ir. Então, de querer fazer, de queimar os dedos do Isso. pé, da mão, de estar lá no sol, no quente, com fogo ali. Então, isso tudo mostra o quão vocês são e o CPF, sim, tá caminhando junto com o Sim. CNPJ. É uma pessoa única, né? Tu sabe que tudo isso tá falando, me faz refletir que eu já validei tudo isso que tá falando. Quando eu era solteiro, quando eu comecei a minha carreira, quando eu comecei a namorar, quando eu me casei, quando eu tive o primeiro filho, quando eu tive o segundo filho. E aí, tudo que tu falou faz sentido. Vai evoluindo, né? A pessoa vai evoluindo e automaticamente a amorosidade, as questões familiares, o quanto a tua família faz tu refletir, tu transfere tudo isso pro cliente, né? Tu não deixa. Tu não troca uma coisa pela outra. Exato. Tu só junta uma coisa na outra. Eu acho que essa é a ideia. É isso E aí, no final das contas, vem aquela velho ditado, né? Que é onde há amor, há família. E é onde há diversão, há piscina. Tu entendeu? Muito bom. Então, essa é a Esse essa é a o slogan. história. Não sei se é o slogan, mas agora pra mim é o slogan da Gapu e do Léo. É isso aí. Né? Então agora a gente começamos a nos dirigir pro final do podcast, da nossa conversa. Sim. Indo pro final, se fosse uma palavra pra vocês falarem assim, o Marcos é. Em cima da tua história, Marcos, em uma palavra, o que tu traz? Vencedor, desbravador, garra. Em uma palavra, bem sucinto assim, Curioso. curioso. Léo, Boa. Energia. 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 Muito bom. E agora o que vocês conectam a casa com a empresa de vocês? O que vocês visualizam que pode virar de negócio, não só de negócio monetário, né? Claro que a gente está aqui nos negócios para prosperar, tá? Mas de relacionamento, de conexão com os outros multiplicadores, vocês já se conhecem, mas com os outros, o que vocês conectam a Brasfix com A a casa. casa? Solução. Solução. Léo? Eu não sei se tem uma palavra específica Pode ser uma frase, pra aqui tu isso. pode... Eu na realidade, eu acho que eu tô muito mais aqui para ajudar do que ser ajudado. Não, sem prepotência Uhum. nenhuma, tá? Eu acho que eu tô aqui para indicar, para ajudar, propriamente dito. Não que eu não precise de ajuda, todo mundo precisa de ajuda, mas eu quero estar com isso na minha cabeça, que assim eu vou poder crescer junto com quem ou já cresceu ou precisa crescer, entendeu? Eu tendo a aprender mais do que ensinar. E tu sabe que isso é muito bom, porque essa parte da ajuda, da contribuição, enfim, eu vejo que é uma moeda de dois lados. Se eu estou disposto a contribuir, né, com o outro, automaticamente eu tenho quem contribui e quem está recebendo. Sim. E aquela outra pessoa, a reciprocidade, faz com que a gente faça com muito mais gosto, né? Dizer assim, pô, eu tenho um parceiro aqui, pô, eu tenho um cara que é família, precisa de algo da piscina relecado a isso, vamos falar com o Léo. Ou o Léo pode conhecer uma solução, mesmo que não seja a piscina em si. Sim. Entende? Então, Porque o cara tem os dois lados. vivencia E a gente tudo, cresce né? muito assim, né? Exatamente. Então acho que é por aí. Ajudar bastante aqui Muito bom. nessa movimentação, nesse início, né, dessa Esse trajetória. primeiro ano de casa aí. Que é Exatamente. só o primeiro ano. Então a casa realmente é para ela ser permanente, né? Então agora sim, pra gente ir pra parte final, uma dica de vocês. Pode ser um livro, um filme, uma série que tem a ver com vocês, com a empresa, com o empreendedorismo, com a família, algo que vocês gostem. Uma dica aí pra quem tá nos escutando e nos assistindo. Léo. Júlio, lá em casa é só
patati patatá. Não, brincadeira. Mas é tudo voltado lá em casa, quando eu estou em casa com a família, é tudo voltado a eles, no sentido de entretenimento, e tudo mais. Eu me detenho muito a momentos quando eu estou sozinho, em viagens ou caminhadas, às vezes eu vou dar uma volta de bicicleta e eu escuto podcasts e também livro áudio, né, mais voltado à espiritualidade, a questões energéticas, enfim, né, Uhum. hã, eu não teria algo específico para indicar, Tá. né. Acho que uma indicação ela pesa muito, né, por exemplo, hoje eu indicaria eu li um livro que me fez deu uma virada de chave, digamos assim, uma coisa meio coach, que seria O Limite Zero, do Joe Vitale. Ele é É muito bom esse livro. meu Deus! E eu fiz o quê? Eu tentei ler o livro, é uma leitura É bem pesada. difícil, É pesada, é pra um técnica. cara meio agitado que nem eu, acho que eu não estava conseguindo. Mas aí eu escutei por 2 oportunidades o Um audiolivro. videolivro o audiolivro, e cara, ele vai ao encontro do que eu prego, assim. Então ele me ajudou muito, né, e principalmente em momentos que eu estava com dificuldades de soluções de Uhum. alguns problemas. Então, não sei se serve como uma indicação, mas uma recomendação, se alguém Sim, estiver interessado, eu acho que seria é uma muito bom. boa É dica. muito bom pra vida, usa tanto É, no pessoal quanto na empresa, tanto pra exatamente. pessoa, né. Marcos, tem aí um filme, um livro, uma Olha, eu série? quando eu sento no sofá para ver um filme, eu durmo. Nem série consigo olhar, porque a gente trabalha até tarde, Chega acabado. mas eu sou amante de leitura, né, então eu tenho alguns livros que eu gosto de ler, como eu sou amante da filosofia, né, amante de pensar, assim, eu penso, logo existo, né, Uhum. do Descartes, que é um filósofo. Então, mas eu gosto muito do homem que criou a calculadora, que é o Blaise Pascal, que ele escreve pensamentos, são pequenos fragmentos e parágrafos que você interpreta e joga para a vida real, para a vida, né, pessoal, profissional. E outro livro que eu gosto muito de ler, que é Ética Profissional, do Emmanuel Levinas. Então, é um livro que norteia como um fundamento de você, entregar aquilo que se, eh, você com se comprometeu, né. Então diz lá nos contratos que se tu, eh, deu uma palavra ou assinou uma rúbrica, você tem que cumprir com aquilo. Isso aprendi também com meus colegas de trabalho, com o Léo que está aqui do meu lado, com vários outros colegas que. E um livro espiritual, de espiritualidade, que eu gosto muito é Deus e o Homem, de Schlickbeck. É um alemão. Schlickbeck são memórias póstumas, né? Tipo, tem o Brás Cubas que escreveu, né? Uhum. Um livro, então é um livro literário, um livro de literatura, mas o que o Schlickbeck escreve, Deus e o Homem, é esse fragmento, né, que ficou, né, que Deus não deixou tudo claro para o homem saber de tudo, né, para que não tivéssemos um caos aqui na Terra. Então Deus colocou um pontinho de interrogação de nós não sabermos tudo, né, mas a gente tem a fé que nos leva para essa transcendência, que nos leva à compreensão, né, e não um entendimento real do que é. Então, até ninguém consegue explicar muitas coisas sem porque a gente vive num mistério, né. Isso aí. Entendido. Muito bem, boas dicas. O Léo fica mais na questão família, o Marcos já vai ali para a parte mais filosófica Filosófica, também, espiritual. espiritual. E eu já quero de antemão novamente agradecer por vocês estarem aqui, agradecer ao homem lá de cima também pelo que há de vir Sem para nós, dúvida. para nossas famílias, para as nossas empresas, porque andando bem, estando bem com a família, né,
Com Quando vê certeza. como pessoas, nossas empresas vão estar bem também. É o Sem nosso dúvida. porto seguro, né, Léo? É isso aí. É isso E aí. que seja cada Claro. vez maior o nosso porto. É É. isso aí. Acredite e confie, só isso. Então tá. Muito obrigado pela presença. Muito Muito obrigado. obrigado.